Oi pessoal, tô eu aqui mais uma vez, mais uma semana. Eu publiquei ontem sobre instalação de equipamentos dentro de um ambiente de saúde, quer seja ele de grande porte, quer seja ele de pequeno porte. O que acontece quando você vai projetar ou você vai instalar um equipamento dentro de um ambiente de saúde? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o fabricante. Para quê? Para saber qual a infraestrutura necessária para o funcionamento desse equipamento. Se precisa de água, se precisa de ponto de esgoto, qual a tomada, qual a voltagem, o peso desse equipamento, para você saber se ele foi instalado em uma laje, para você saber se precisa, se é possível no local onde você está prevendo. E tem também uma coisa, não é? Se for no térreo, também precisa dessa informação, porque dependendo do equipamento, do peso do equipamento, mesmo sendo no térreo, você talvez tenha que criar uma base de concreto, porque ele pode afundar o piso. Então, tudo isso são informações que você tem que ter para começar o seu projeto e a sua instalação. Uma outra coisa que você deve saber também, quais as dimensões dele, para quê? E não é só a dimensão do equipamento em si, mas a dimensão da caixa do equipamento. Porque normalmente os equipamentos vêm embalados e você tem que saber se vai dar para passar pela porta que você tem, se você vai ter que criar uma outra entrada para esse equipamento. Eu já instalei uma ressonância que nós tivemos que programar com a coordenação de tráfego, porque ia paralisar o tráfego da rua. Nós precisamos abrir uma parede para entrar esse equipamento, porque no local nenhuma porta iria passar, então esse equipamento foi rolado até a entrada, se deixou aberto, depois que entrou, fechou a parede. Então, tudo isso são questionamentos e cuidados que você deve ter ao instalar um equipamento dentro de um ambiente de saúde. Quer seja um ultrassom, uma ressonância magnética, uma tomografia, enfim. São inúmeros os equipamentos que a gente tem dentro de um hospital, dentro de um ambiente de saúde. E se você vai projetar, você tem que ter essas informações. Se você vai executar a obra, você vai ter que ter essas informações. E se você for manter esse local, você vai ter que ter essas informações também. E se você for engenheiro clínico, mais ainda. Então, eu espero ter sido clara em relação a esse assunto. E tem um outro detalhe que é bom vocês saberem. Quando a gente, por exemplo, uma tomografia e um raio-x, você vai entrar em contato com o fabricante. Para pegar toda a infraestrutura necessária, todas as informações já citadas aqui. Só que tem um detalhe também. Normalmente, esses grandes equipamentos, quando você compra, o fabricante, o fornecedor, vai te dar todas as orientações e ele vai te passar uma planta de layout sugestiva. Por quê? Porque você vai ter que obedecer distâncias laterais, de frente, você vai ter que obedecer toda a infraestrutura necessária. Se você não obedece, você pode comprometer o funcionamento e aí você perde a garantia, porque se você não cumpriu o que o fabricante recomendou, ele não vai te dar garantias. E aí a responsabilidade é sua, engenheiro hospitalar. Então fica bem atento a isso. Quando ele te mandar a planta de layout sugestivo, também fique muito esperto. Eu não gostaria de falar isso, mas já me aconteceu de eu receber um desenho
de um layout sugestivo, onde, para eu colocar o paciente no equipamento, eu teria que rodar com o paciente na maca 360 graus. E aí, você imagina isso no caso de uma emergência? Como que você vai ficar rodando com seu paciente para colocar ele lá na mesa do equipamento? Então, antes de você também aprovar essa planta, analise com muito cuidado, com muita responsabilidade, entendendo, visualizando na prática, que seja funcional. Não aprove essa planta antes de você ter total certeza e fizer uma análise delicada, porque depois ele também vai dizer que você aprovou a planta de layout. E uma última recomendação: de preferência, assine o contrato de manutenção desse equipamento com a empresa. Por quê? Porque você vai ter prioridade no atendimento quando o equipamento quebrar. E equipamentos quebrados são custos que estão indo embora. Muito obrigada, espero que tenha sido claro, que tenha ajudado alguém essas informações aqui. E muito obrigada pelo privilégio de alguns minutos do seu dia. Eu volto aqui todos os dias.